Começa agora mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Salve, salve galera, está no ar a edição número 10 do Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Futebol brasileiro pegando fogo, hein? Com Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, tudo devidamente analisado aqui no Mais EVCast, no seu agregador preferido e também no YouTube. Eu sou o Rodrigo Gasparini e de imediato faço a conexão saindo aqui do interior de São Paulo, indo lá para o Sergipe, aonde está Eric Feitosa. Tudo bem por aí, Eric? E aí, Rodrigão, tudo bem? Tava com saudade de você, dos nossos ouvintes. Tá tudo bem sim, na medida do possível sempre, se cuidando e tocando a vida, tentando extrair valor desse mercado que tá duro, viu, Rodrigo? Tá duro. O mercado tá mais ligeiro que tudo. Mas aí é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, tentar achar valor e ser superior ao restante do mercado, né? Então, que a gente tenha um ótimo programa e consiga fazer bom debate, boas análises dos jogos e que nossos ouvintes gostem do nosso trabalho. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Glorioso verde que se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Correia, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. No ritmo do Campeonato Brasileiro da Série B, que tá com tudo, hein, Eric? Já começou daquele jeito, a gente chega na terceira rodada da competição, no domingo às 11 horas da manhã, na Arena Condá, lá em Chapecó. Tem Chapecoense e Sampaio Correia. Vamos lá, Rodrigão. Bom, a Chape folgou na rodada passada, enfrentaria o CSA. O CSA teve quase todo mundo infectado pelo vírus e não teve jogo. Então a Chape tem essa vantagem extra de estar mais descansada do que os jogadores do Sampaio Corrêa. Então a Chapecoense tem um dos melhores elencos dessa Série B. É um time que evoluiu muito com o Humberto Louser. O início do ano da Chape foi terrível. Tá? Horrível. E o Humberto ajeitou esse time e ele está evoluindo. Asterisco para a partida contra o Oeste foi muito fraco. Assim, foi uma apresentação terrível da Chape, mas tinha alguns desfalques, primeiro jogo e tal. Vai para conta do descarte, né? Aquele jogo que a gente dá uma descartada, pode ser fora da curva. Então a Chape tem um bom time, tem bons jogadores, vem evoluindo, vai jogar em casa. Todos nós sabemos que jogar na Arena Condá é duro para qualquer time, sempre foi. E continua sendo, mesmo sem torcedor. A logística para jogar lá é dura. O conhecimento do território pelos jogadores da Chape sempre, né, foi muito, muito forte. E o Sampaio é um time que deixou para montar o seu elenco muito tarde e está sofrendo. Está sofrendo muito. Fez até 2 jogos que dá para aceitar. Eu pensei que seria pior, né? Perdeu 2 vezes por 1-0. Criou algumas chances, mas tem muita ineficiência no setor ofensivo. É um time que está sendo montado. Vai precisar, lá na frente, Rodrigo e ouvintes, vai precisar compensar esse tempo perdido aqui. Porque se você pegar jogador para jogador do Sampaio, não é um time tão abaixo dos outros, não. O problema do Sampaio foi que foi montado muito tarde. Então, vai demorar para engrenar e recuperar esses pontos.
E, por exemplo, vai para um terceiro jogo enfrentando uma pedreira que é a Chape fora de casa. Então, você vai perder muitos pontos até o time conseguir engatar uma sequência boa de empates ou vitórias. Então, no geral, a Chape é muito favorita aqui, mas muito mesmo. E o mercado entendeu isso, tá? Deixou bem justinha a linha nesse momento, tá? Pendendo um pouco mais para o valor ao lado da Chape. Então acho que é um jogo para esperar um pouquinho os primeiros minutos e pegar uma boa aposta ali, Rodrigo, no menos 0,75 Chape, ou até a depender do mercado, até no menos 0,5. Então acredito que seja um jogo que a Chape tenha o domínio da partida e deve se impor para conquistar os 3 pontos. Tá? Acho que a Chape é uma das top 7 ali, top 8, que vai brigar pelo acesso. E quem quer brigar pelo acesso não pode perder ponto diante desse cenário que eu tracei aqui do Sampaio Corrêa. Tá? Então, acredito que a Chape tenha grandes condições de sair com 3 pontos nesse domingo. E essa é minha leitura, essa é minha linha. Um menos 0,75 Chape eu pego de olho fechado aí com odds boas, né? Odds sempre acima ali de 1,90, eu pego de olho fechado aí. Essa é a minha análise de tamanho de favoritismo para esse jogo. Avante Figueirense, pra frente Furacão, Simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Avante Figueirense, pra frente Furacão, Simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Continuamos na Série B, continuamos em Santa Catarina. Saímos de Chapecó e vamos para a belíssima Florianópolis. Figueirense e Cruzeiro se enfrentam no Orlando Scarpelli às 4 horas da tarde deste domingo. Mais um jogo para a tua análise, Eric. Ficou parecendo que a gente combinou que os jogos iam ser em Santa Catarina, né? Mas foi coincidência de ser os jogos do domingo. Foi a CBF que combinou com a gente, então. Esse é um jogo que vai ser um cenário que a gente vai ver muito, viu, Rodrigo e ouvintes? Que é o quê? Favoritismo do Cruzeiro, jogando em casa, jogando fora. Então, é o time a ser batido dessa Série B, mesmo com todos os problemas que nós já sabemos. É um time que tem uma estrutura de Série A, inclusive uma estrutura financeira de Série A. Então, tem bons jogadores, mesmo os jovens. São jogadores bem valorizados, são jovens de futuro promissor. Tem jogadores bem cascudos para enfrentar uma Série B, como o Léo, como o Fábio, como o Jean, como o Marcelo Moreno, como o Regis. São jogadores de nível de Série A. Então, é um time muito forte. Do outro lado, nós temos um Figueira que vem sofrendo muito. Conseguiu ser eliminado para a Juventus de Santa Catarina no campeonato estadual. Fez uma partida terrível diante do Operário. E contra o Vitória fez uma partida ok, mas poderia inclusive ter saído com a derrota ali. Fez um jogo de igual para igual, mesmo jogando dentro de casa com o Vitória. Então é um time muito fragilizado. Eu não gosto muito desse time da Figueira hoje. Não gosto do elenco, não gosto do que o time produz dentro de campo. Eu acho bem pobre mesmo. E concordo plenamente com o que o mercado está apresentando pra gente aqui, tá? Justinho. Parece até que fui eu que fiz a precificação das casas, Rodrigo, porque tá igualzinho o que eu analisei. É isso daqui. Favoritismo do Cruzeiro nessa linha aqui, pagando 1,80, 1,85 para a vitória do Cruzeiro. Então, é esse o nível de favoritismo que eu acredito que o Cruzeiro consegue, mesmo jogando fora de casa. Por que esse nível de favoritismo na linha de menos 0,5? Diante de tudo que eu falei, tá?
da força do Cruzeiro junto com a fraqueza do Figueirense. Deixa essa linha bem agressiva, né? Para um visitante, menos 0,5 é bem agressivo, né, Rodrigo? Então, você tem um grande favorito mesmo jogando fora de casa. Geralmente, quando a gente vai ver nas ligas brasileiras que tem um visitante favorito, fica favorito ali na linha 0 ou na linha menos 0,25, que são linhas que te dão um favoritismo menor. Mas nesse caso aqui o favoritismo foi bem grande e acabou que ficou justo. Então, para pré-live eu não vejo muitas oportunidades aqui, tá? Então, o que é que eu faria aqui, que eu não tenho certeza se eu toparia essa estratégia, mas talvez sim, é ver se nos primeiros minutos, 15, 20 minutos, o Figueirense dá uma engrossada aí no jogo e essa linha consegue valorizar para mim aí no menos 0,25 do Cruzeiro, tá? Para eu poder fazer uma aposta um pouco mais confortável e o empate ter metade da aposta devolvida. Então essa é uma estratégia que eu toparia fazer, mas ainda não defini se farei. Tem que avaliar se vale a pena. Porque o que é que pode acontecer, Rodrigo? E você tem que se preparar para isso. Você monta essa estratégia, o mercado todo também faz isso e nunca chega. Nunca chega o menos 0,25. O mercado segura o 0,5 no primeiro tempo inteirinho e tudo indica que em algum momento o Cruzeiro consiga fazer um gol, digamos assim. Então você não consegue fazer aposta nas linhas mais confortáveis, né? Se a tendência do jogo se materializar. Então, são os riscos que você corre nesse tipo de estratégia de valorização de linha, principalmente com times bem favoritos, porque pode não acontecer. Mas também é isso, você fica entre pegar linhas mais seguras ou apostar em odds que estão aparentemente justas ou que não estão tão valorizadas assim. Então você fica entre a cruz e a espada, né? Então é melhor você ir para o cenário de valor com linhas mais justas e correr esse risco de não conseguir fazer do que entrar numa furada de entrar numa linha justa e quem sabe aí os 50 e poucos % de chance do Cruzeiro ser vitorioso acabar não se concretizando. Então são as escolhas que os apostadores têm que fazer, né, Rodrigo? Mas essa é a minha análise aí para Figueira e Cruzeiro, favoritismo aí do nosso visitante, que já tá com 0 pontos. É bom lembrar, o Cruzeiro já tá com 0 pontos e já chega no G4. E o Figueirense que abre o olho, porque esse time não é bom não, viu? Não gosto mesmo, acho mais fraco que o time do ano passado. Siga o Eric Feitosa no Instagram, @EricTipster. Saímos da Série B, vamos para a Série A e nós começamos domingo às 11 da manhã com o jogo dos alvinegros. Tem o Galo contra o Vovô. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria. Teu passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Mineirão recebe Atlético Mineiro e Ceará. O jogo é no Mineirão. A análise é de Eric Feitosa aqui no Mais EVCast. Fala, Eric. Bom, chegamos na sensação dessas primeiras rodadas, né? O Atlético conseguiu uma virada espetacular diante do Corinthians e conseguiu vencer o Flamengo em pleno Maracanã. O Ceará também é a sensação nordestina do pós-paralisação, campeão da Copa do Nordeste. Guto ajeitou esse time, deixando cada vez mais competitivo. E acho que vai ter um jogo bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. Claro, o mega favoritismo do Atlético, porque tem um elenco mais qualificado, tem um sistema tático muito mais definido e forte do que o Ceará, tá? Que basicamente tem se demonstrado um time que vai ser bem defensivo nesse tipo de cenário. Tem um aumento
tanto de resultado quanto de desempenho, muito superior ao Ceará. Mesmo o Ceará desempenhando bem, Rodrigo, você olha assim para os últimos jogos do Ceará, você pensa, porra, no geral o Ceará tá jogando pra caramba, mas quando você vai comparar com o Atlético ainda tá jogando muito mais que o Ceará, tá? Então, por isso que é bom você analisar desempenho. Se você for olhar a forma dos dois, que é o vitória, empate e derrota, eles estão bem próximos. O Atlético com a leve superioridade. Mas quando você vai olhar o desempenho, mesmo com essa forma vencedora, você vai ver que essas vitórias do Atlético, tá, chegaram com um futebol muito melhor do que as vitórias do Ceará chegaram para eles, tá? Segundo ponto, aliás, não é nem segundo, mas já deve ser terceiro, quarto, é o mando de campo, tá? Esse ano o Atlético escolheu o Mineirão. Interessante, né, Rodrigo? A gente tá acostumado a ver a casa do Atlético no Independência, mas esse ano vai ser o Mineirão. Me parece importante pro Atlético. Acho que o Independência tem aquela história do São Vito, da Liberta, mas acho que o Mineirão comporta melhor o tamanho do Atlético, né? Que é gigante. Então, tem a imposição do campo, que é sempre muito forte. Eu acho que no futebol brasileiro, o tom do mando de campo, ele acaba sendo acoplado também às viagens, né? Muito cansativo a viagem no Brasil, mesmo via aérea. Então, você tem que fazer escala, você para aqui, para lá, esperar voo, etc. Então, isso tem que entrar na conta de uma análise. E, por fim, tem uma coisa que os times de São Paulo sempre não, né? Porque parece que eu fiquei sempre analisando São Paulo e o Santos do ano passado e o Atlético desse ano tem um negócio que eles têm uma gana de vencer os jogos impressionante, tá? Então eles, se não vai na técnica, na raça, vai na vontade também. Então isso é importante de ser analisado. Então quando você coloca tudo isso na balança, tem um favoritismo muito grande aí pro Atlético. Porém, eu acho que, sinceramente, as casas também ajustaram bem direitinho esse favoritismo. Tá na linha -1, Rodrigo e ouvintes. Nesse momento que a gente tá gravando, a linha desse jogo tá no -1 Atlético, mais 1 Ceará. Acho que tá, assim, perfeita essa linha, tá justíssima. Pô, Eric, você não acha que esse Atlético é tão mais favorito assim? Calma, não é assim que funciona também, tá? Porque quanto maior as linhas, mais discrepante vai virando as diferenças. Então veja, um Atlético favorito começa ali no -0,25. -0,25 já é favoritinho. -0,5 já é favorito. -0,75 já é um favorito. Diga, opa, isso daqui é um amplo domínio. O -1 já é um favoritismo que as pessoas não se enganam, né? É uma linha confortável de apostar, porque eu tenho certeza que o Atlético vai ganhar. Ninguém tem bola cristal para ter certeza que o Atlético vai ganhar. Mas é uma linha que você precisa entender que necessita de um favoritismo muito grande para apostar nessa linha negativa, né? E você precisa de um conforto de que o time zebra, que está no +1, tenha algum poder de resistência, tá? Não pode fazer qualquer tipo de aposta. Não pode fazer qualquer tipo de aposta nessa linha por parecer confortável tanto para um lado quanto para o outro. Então, acho que o mercado acertou na lata aí. Então, se alguém quiser fazer alguma coisa com o meu olhar, né? No caso se eu for fazer alguma coisa, eu faria pro live. Como tem muita história para acontecer até domingo, pode ser que essas linhas movimentem. Se abrir um +1,25 pro Ceará, eu já vejo bem interessante. Se o mercado decai lá pro -0,75 pro Atlético com odds altas, pode ficar interessante também. Então, tem que esperar, tem que monitorar o mercado, mas no geral o que temos hoje está justo. Pode ser que traçando alguma estratégia por live, pegar uma linha mais confortável para o Atlético, fique interessante. Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. Somos do povo o clamor, ninguém nos vence em vibração. Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação. Bragança
Hino do Bahia no ar, hino do Bragantino também no ar, Red Bull Bragantino a partir de 2020. Os dois times se enfrentam às 4 horas da tarde deste domingo no estádio de Pituaçu, em Salvador. E o Eric Feitosa analisa esta partida aqui no Mais EVCast. Rodrigo, um jogo duro de fazer leitura, viu? Porque vejo um bom equilíbrio aí, tá? O Bahia venceu, mas não convenceu o Curitiba na primeira rodada, né? O Bahia ganhou de 1-0. Poderia ter empatado o jogo tranquilamente, tá? Então o Bahia fez uma mudança importantíssima. Se vocês vão lembrar, quando o Rodriguinho jogava de falso 9 no Corinthians, lembra? O Roger botou ele de falso 9 e melhorou o rendimento, porque Fernandão não estava jogando bem. Então o Bahia melhorou de rendimento no primeiro tempo, mas acabou caindo e o Curitiba cresceu no segundo tempo. Então, gosto muito desse Bahia. Acho que é um time que pode crescer tranquilamente com o decorrer da temporada. E o Bragantino é um time que está sendo provado aí, né? Está sendo provado na Série A. Jogadores muito jovens. Então, é um elenco muito jovem no geral, né? Até que os titulares têm alguns cascudinhos. Mas no geral é um time muito jovem. E que tá pegando times de alto nível comparados com o que a gente se acostumou a ver o Bragantino pegar. Então, nesse caso aqui, eu vejo um jogo muito equilibrado, tá? Porque tanto no elenco, a composição dos dois elencos, quanto a organização tática dos dois elencos, eu vejo muita igualdade. Eu vejo um pouco de superioridade nas últimas rodadas, né, de desempenho. Acho que o Braga desempenhou melhor do que o Bahia. Não podemos esquecer que o Bahia vem de jogos ruins diante da final das duas finais, né? A final do Nordeste, da Copa do Nordeste, e a final do Baiano. Não foram jogos bons do Bahia. E não foi essas coisas todas contra o Curitiba. Então, o momento do Bragantino é um pouco melhor. Porém, eu tenho a questão do mando, tá? Que acaba equilibrando um pouco isso. Tá? Então, fazendo a diferença um pouco pro lado do Bahia, na minha opinião. Por isso que eu vejo um leve favoritismo pro Bahia. Porque tem esses equilíbrios táticos, técnicos dos elencos. Tem o desequilíbrio do desempenho, mas também tem o desequilíbrio do mando de campo. Então, quando você coloca tudo isso na balança, ao meu ver, a gente vê aí um leve favoritismo para o Bahia. E o que é que o mercado nos diz? Justamente isso. Um leve favoritismo para o Bahia. Ô, Rodrigo, deixa eu adiantar um negócio para você aqui, para os nossos ouvintes. O que nós mais vamos ter nesse programa é falar que o mercado acertou. Porque o mercado está muito afiado, Rodrigo. Muito. Então, você e nossos ouvintes não vão ver eu falando aqui, ó, tem muito valor, tem valor. Vai ser raro ver isso. Porque o mercado está muito justinho. Então, esse jogo do Bahia, vou repetir o que eu falei dos jogos passados. O mercado está justinho. Favoritismo no Bahia, leve, numa linha de menos 0,25, quase girando para uma linha 0. Tá? Que é um equilíbrio mais forte, né? Então, é isso, tá justinho. Eu apostaria, sabe como, nesse jogo? Se o mercado me desse um mais 0,5 pro Bragantino ou um mais 0,25 com odds bem gordinhas. Agora eles estão dando odds bem magrinhas, tá? 1,78, 1,80. Se eles me dessem 1,95, eu fazia essa aposta. Mas aí é isso, o cenário tá justo. E o Bahia eu só fazia o mais 0 com odds bem altas, né? 2, 2,5. E agora temos 1,70 também. Então é isso é cenário justo. Não tem valor de nenhum dos lados. E não tem muito o que fazer. Eu não compro o risco, tá, do menos 0,25 com o Bahia desse jeito diante do Bragantino, nem a pau. E eu também não compro o risco do mais 0,25
nessas odds pro Bragantino nem a pau, porque tem chances dos dois lados de acontecer a vitória, tá? Então é isso, você tem que gerenciar risco. E as odds não compensam o risco de apostar de nenhum dos dois lados. Aposta esportiva com conteúdo profissional. Acesse erictipster.com.br. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Atlético, Atlético, conhecemos teu valor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. Mais um jogo a ser analisado pelo Eric Feitosa aqui nesta edição número 10 do Mais EVCast. É o jogo que fechará a rodada de número 3 do Campeonato Brasileiro, domingo, às 7h45 da noite, na Vila Belmiro. Tem Santos e Atlético Paranaense. Peixe e Furacão, o que esperar desta partida, Eric? Bom, o Santos não vem bem, né? Se a gente começar a olhar no retrovisor, o Santos não ganhou ainda depois da paralisação. E tomou um atropelo do Inter. Um atropelo. Não jogou quase nada, só deu Inter. O Atlético é daquele jeitinho que a gente já está acostumado. Vai chegando e sempre está na ponta de cima da tabela. Então, é um jogo duro para o Santos. Mas eu costumo dizer, Rodrigo e ouvintes, que o Santos é um dos times que a gente precisa mais respeitar quando o assunto é jogar dentro dos seus mandos. É impressionante o que o Santos rende dentro da Vila Belmiro e o que o Santos rende fora da Vila Belmiro. Impressionante. E do outro lado, a gente tem também um time que, historicamente, rende muito mais dentro de casa do que fora, que é o Atlético. E nessa temporada, continuo achando, tá, diante dos dados que eu vou colhendo de desempenho, o desempenho do Atlético em casa é muito superior e o desempenho do Santos em casa é muito superior. A gente tem aqui essa curiosidade nesse jogo, tá? São times que são bem caseiros quando a gente analisa, né? Porém, mesmo assim, mesmo colocando todos esses pesos, acho que o mercado aqui não acertou a mão. Falamos de o mercado acertar a mão o tempo todo. Eu acho que aqui o mercado, pelo menos nesse momento aqui que a gente grava o programa, o mercado deixou um valor no lado do Atlético. A linha está o menos 0,25. Menos 0,25 para o Santos, com odds até baixas, 1,86. E mais 0,25 para o Atlético, com 1,97. Se a gente imaginar que o Dorival Júnior, tá, não vai fazer o que ele fez lá com Fortaleza, de poupar boa parte do time, ele vai para esse jogo com o Santos para ganhar os 3 pontos, né? E vai com um time completo. O Santos deve ir o time completo também, porque está pressionadíssimo. Eu vejo um jogo muito, mas é muito igual para igual, 50-50, Rodrigo. Então é só fazer as contas, ó. Se a gente tem um jogo que você avalia que é 50-50, e o mercado diz que não é 50-50, porque ele está dando mais para o seu lado. Você está com mais 0,25 na mão. O que é que você tem aí? Você tem valor. Você tem valor. Se você avalia que o jogo é de igual para igual, mas o mercado diz que não, que o Santos é favorito, você tem valor no outro lado. Então, essa é o cenário que eu avalio. O Santos está com um elenco muito curto, muito curto. Não tem aquela história da calça curta? Tá com a calça curta, não dá, tá arrochadinha, não tem espaço, não tem folga. Não tem o que fazer. O Cuca olha pro banco e não tem o que fazer para mudar o cenário do jogo. Então tá complicado. Tá complicado. O Atlético consegue. O Atlético reformulou o elenco todinho. Quase todo. Perdeu os principais jogadores. Mesmo assim, eu ainda analiso que o elenco do Atlético é mais forte do que o elenco do Santos hoje. Principalmente considerando que não tem Everson, não tem Sacha, que tá com aquele problema judicial. Então,
Veja, mesmo assim ainda avalia que o Atlético é superior. Mesmo tirando todos os pontos e da análise do Atlético jogar fora de casa, mesmo colocando todos os pontos, tá, da força do mando de campo do Santos, ainda vejo um jogo 50-50. O Atlético, nesse exato momento, o Atlético vem de... É porque é muito, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas. 7 vitórias seguidas. Então, ó, me desculpem, mas o mercado não pode considerar que o Santos é favorito mesmo na Vila diante desse forte Atlético. Então, um cenário justo aí era o +0, o famoso DNB, né, que o pessoal chama de DNB também. Essa é a linha, porque é 50-50 mesmo, topadinho. Então, já fiz minha aposta aí no Atlético, tá garantido. Se vai ser green ou não sei, mas tá feita, porque vejo um cenário de igualdade e temos valor. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Eric, muito trabalho pela frente, muitas análises, algumas apostas e a gente se encontra na semana que vem em mais um Mais EVCast. Forte abraço. Muito bom, Rodrigão. Obrigado. Foi muito legal. Nosso 10º Mais EVCast. Que honra, né? A gente vai vendo nosso filho crescer aos pouquinhos. E vamos que vamos. Trabalhar e produzir conteúdo bom para os nossos ouvintes e seguir firme e forte. Valeu, um abraço. Até a próxima. O Mais EVCast volta na semana que vem. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Até lá. Você acabou de ouvir Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Até a próxima edição.